escolhi esse tema, né? E antes de começar a tratar do tema em si, eu gostaria de propor a todos vocês dois problemas. Eu vou falar mais com esse olhar para a matemática, então eu gostaria muito de propor dois problemas, que vocês ficassem pensando nesses problemas, e no final a gente tenta fechar a nossa fala, né? Esse campo de reflexão, essa troca. Inclusive, se tem essa oportunidade, por exemplo, de vocês estarem interagindo, né? Seria muito interessante também. Eu gostaria, então, de propor essa dinâmica. Dois problemas que eu vou apresentar para vocês. Um problema retirado do livro do professor Olis Cosmosi, Educação Matemática Crítica, e o outro é um problema que está aí na internet como um desafio. Os problemas são esses, né? O primeiro, cuidar de um louco custa ao Estado 4 marcos por dia. Cuidar de um aleijado, 4,5 marcos. Se vocês quiserem, por exemplo, converter para reais, tudo bem, né? De um epilético, 3,5 marcos. A média é de 4 marcos por dia. E o número de pacientes é de 300 mil. Então, a pergunta para este problema é: quanto seria economizado caso esses indivíduos fossem eliminados? Pensem nesse problema. E um outro problema também que eu trago nessa noite para a gente poder pensar é esse. Um problema muito comum nos sites aí, né, de problemas matemáticos e tal, de desafios matemáticos, muito comum. A gente encontra esse problema lá posto. E o problema é o seguinte: uma jovem entra numa loja e rouba R$100 do caixa sem o dono perceber. Ela volta 5 minutos depois e compra R$70 em roupas com a mesma nota de 100. O dono devolve R$30 de troco. Então, a pergunta para esse enredo, esse problema, é: quanto o dono da loja perdeu? Eu vou deixar, inicialmente, esses dois problemas como ponto inicial, ponto de partida para a nossa conversa. Este acúmulo de conhecimentos, fazeres, saberes, etc., né, que servem para satisfazer as necessidades materiais e espirituais de uma sociedade, é gerado pelo povo. Resumindo, o conhecimento, em sua primeira instância, é gerado pelo povo. Num determinado momento da história, o que acontece? Esse conhecimento ele é expropriado, tirado a posse daquele que o gerou, e ele é manipulado por uma comunidade associada ao grupo que detém o poder. E que comunidade é esta? Os sacerdotes, as autoridades, os acadêmicos, nós, professores. E por meio de alguns mecanismos institucionais, e esses mecanismos, eles estão aí impregnados de controle e de mistificação, impregnados de filtros, ele é devolvido ao povo, aquele que foi, em primeira instância, o responsável pela origem deste conhecimento. O conhecimento matemático, por exemplo, a gente acabou de ver. Então, que o povo gera o conhecimento, a gente não pode negar. Nós não podemos negar. Esse mesmo conhecimento, passando por esse processo de estruturação após esse ato de expropriação, por exemplo, né, acaba se tornando inacessível ao povo que gerou. Pense no conhecimento matemático.
pense no conhecimento matemático. Aqueles que estão aí se formando, se graduando em matemática, pense. E aqueles que passaram e vivenciaram uma matemática escolar também, pense. Pense se o conhecimento que foi devolvido a você se tornou praticamente acessível às suas necessidades. Esse conhecimento que é essencial para o povo, que é essencial para a sobrevivência do povo, ele é devolvido dessa forma, como eu disse, estruturada, codificada, dessa forma mistificada, por meios institucionais de devolução. E que meios são esses? As escolas, as profissões, os graus acadêmicos, toda uma série de mecanismos aí de habilitação e credenciamento para esta função. Então, criam-se as instituições para este fim, como o sistema escolar, o sistema de produção, o sistema judiciário, o sistema econômico, o sistema de saúde, etc. Pois bem, minha gente, esses sistemas criados, eles acabam funcionando de acordo com as regras e códigos que em si mesmo acabam constituindo novos corpos de conhecimento. Um conhecimento impregnado de misticismo, gerado pela própria estrutura de poder, que, para a conveniência dessa estrutura, acaba desenvolvendo sistemas de valores que sintetizam naquilo que se chama de ideologia. Ora, as pessoas que pregam, por exemplo, uma escola sem partido, as pessoas que pregam a escola sem partido são talvez aquelas mais ideológicas do que as pessoas às quais elas acusam, por exemplo, de serem ideológicas, né? Pois bem, a ideologia ela pode ser conceituada como um sistema de crenças que acaba, ou que tem a intenção, ou que tende, né, a esconder, disfarçar ou filtrar uma série de questões, de situações que são problemáticas para os grupos sociais. Bom, talvez vocês estão pensando, mas o que o William vai nos propor? O que a gente vai fazer? Então, porque, de certa forma, a gente acaba aceitando o jogo dessa estrutura de poder, a gente acaba aceitando esse jogo, porque a gente também precisa desses sistemas de códigos, esses sistemas, por exemplo, de pesos e contrapesos, né? Também não pode fugir disso. Mas eu chego a uma conclusão. Mas antes disto, professores, advogados, economistas, médicos, políticos, etc., são os executores da devolução ao povo desses diversos corpos de conhecimento e são credenciados por sistemas de filtros, né? Você precisa fazer uma licenciatura em matemática para atuar como um executor da devolução ao povo dos diversos corpos de conhecimento matemático que foi aí estruturado por esta estrutura, né? Mas, como eu disse, como a gente sai dessa seara? O professor usa uma metáfora muito interessante, que é a metáfora da gaiola, né? Ele fala que a gente fica preso na gaiola, né? Essa gaiola em que o sistema nos, basicamente, obriga a ficar ali, né? Dentro dessa gaiola. A gente não conhece a cor da gaiola lá de fora, a gente não conhece como essa gaiola é do lado de fora. A única visão que a gente tem é a visão de dentro da gaiola.
Mas ele fala que nós temos que, às vezes, nos libertar, né? Abre um pouquinho a porta, sai, olha lá fora, vê a beleza daquela gaiola lá de fora. Depois você volta. Seria uma espécie, ele usa uma metáfora, mas não entenda mal essa metáfora que eu vou utilizar aqui, uma espécie de enganar o sistema. Bom, do ponto de vista da educação crítica, agora chegamos no ponto, né? Do ponto de vista da educação crítica, não é papel do educador servir a esse sistema de filtros, mas o nosso papel é estimular a cada indivíduo a alcançar as duas grandes metas da educação, que é desenvolver o potencial criativo e promover a cidadania. Desenvolver o potencial criativo e facilitar a ação comum. Essas são as grandes metas da educação. Até mesmo para olhar esse conhecimento que nos é devolvido e saber, né, até que ponto eu devo criticar ou não esse conhecimento. Até que ponto esse conhecimento efetivamente está sendo necessário ou não a minha, por exemplo, condição de ser humano, né, e de trabalhar e de me desenvolver buscando alcançar essas duas grandes metas da educação. Como eu disse, promoção da cidadania e promoção da criatividade. E criatividade e ação comum são as duas coisas responsáveis pela chamada revolução no ciclo do conhecimento. Meus queridos e minhas queridas, essa passagem do místico para o mistificado, ela está presente na nossa sociedade, na sociedade que nós conhecemos. E a consequência é que, muitas vezes, cria-se uma barreira entre aquele que deve entregar o conhecimento e aquele que vai receber o conhecimento. Sendo que aquele que recebe, em primeira instância, foi aquele que deu origem a esse mesmo conhecimento. Uma barreira que nos impede de ver o óbvio, muitas vezes. Ora, se essa barreira, por exemplo, não existisse, se a gente acreditasse que tudo isso que eu estou falando não existisse, por exemplo, né, a gente não teria pessoas que acreditam que a Terra é redonda, não é redonda, né? Desculpe, que acreditam que a Terra não é redonda, que a Terra é plana, né? Tem pessoas que acreditam que a Terra é plana. Não sei se vocês acreditam ou não, né? Enfim. Porque o nosso papel de educador crítico, e aqui eu estou falando de educador crítico, independente se é o educador matemático ou não, de educador crítico, é conscientizar para essa barreira. Vamos voltar aos dois primeiros problemas. Lá naqueles dois primeiros problemas, e eu espero muito que vocês não tenham feito isto, não tenham tentado resolver aqueles problemas, mas lá naqueles problemas já tem lá um conhecimento institucionalizado, estruturado, que não olha para o que está escrito, mas dá atenção somente que formas de aplicação de determinado conceito matemático, por exemplo, que vai ser responsável para poder resolver esse problema. Eu vou fazer isso com equação, eu vou fazer isso com percentual, eu vou somar, eu vou subtrair. Mas vocês não perceberam que no primeiro problema estão aí falando em assassinar pessoas? Vocês também vão entrar na onda do e daí? Para economizar o quê? O país chegou a 250 mil pessoas hoje, vítimas da Covid-19. E aqueles que tentaram, talvez, resolver o primeiro problema por métodos matemáticos seriam também
aqueles que não se importam por justamente a gente ter hoje 250 mil pessoas mortas pela Covid. Mais ainda, o segundo problema, a moça entrou numa loja e roubou R$100. E nós estamos discutindo um cálculo matemático para chegar ao prejuízo, mas e a condição social de entender que é errado você roubar? E muitas vezes nós levamos problemas desses para a sala de aula e não nos importamos nem muito em refletir sobre o que o problema está dizendo. Ficamos mais preocupados em aplicar uma fórmula ou outra. É necessário, minha gente, como afirma o professor Biratã, uma nova cultura na educação. Nós, professores de matemática, nós temos na nossa disciplina um instrumento muito necessário, muito capaz para nos ajudar a fazer uma análise crítica do que efetivamente está passando na sociedade, principalmente na sociedade de hoje. A nossa responsabilidade ela é muito, talvez seja muito maior na busca da melhoria do ensino. Por quê? Professor. Oi, eu já estou encerrando, esse é o último. Ok. Esse é o último, tá? Podemos mudar o currículo, podemos propor novas escolas, podemos propor novas metodologias, mas é o professor que efetivamente transforma. Gente, nós não podemos aceitar de forma passiva as reformas. Nós não podemos aceitar de forma crítica as mudanças impostas pelo sistema de poder. Desculpe ter me alongado, né? Então, por hoje é só. E eu agradeço também pelo convite. Estou aberto aí, né, para o que for necessário, né, responder. Se eu não souber, eu vou falar. Eu não sei, né? Obrigado.